Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin. Nós vamos trabalhar com a Lei 4.106 de 2015, perfeito? Que estabelece, institui, né, o Plano Municipal de Educação no município de Macaé. Maravilha? Na verdade, essa lei é bem tranquila, ela não é grande, ela não é complexa, tal, mas ela tem alguns detalhezinhos que podem fazer uma diferença gritante na tua prova, tá? Então, primeiramente, a gente tem que pegar essa parte teórica aqui dessa primeira aula, trabalhar um pouco o que ela tem. Ela tem as metas, estratégias do Plano Municipal de Educação, ela tem diretrizes e, obviamente, ela tem prazos, perfeito? Propriamente, ela tem prazos que você tem que tomar cuidado na hora da prova, perfeito? Então, vamos aqui a ela. Vamos começar aqui no artigo 1º, né? Essa lei, o Plano Municipal de Educação, né? a Lei 4.106 de 2015, ela tem embasamento tanto na Constituição Federal, tanto também no Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014, que é uma lei federal, tá? É uma lei nacional ou federal, né? Então, e a gente tem que ver quem aprova o Plano Municipal de Educação também e o que é redigido nesse plano, tá? Primeiramente, galera, o artigo 214 da Constituição Federal, ele fala que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. Então, a Constituição está falando o seguinte, olha só, a União tem que criar, né, o PNE, o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, né, 10 anos de prazo, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a 2 pontos. O artigo 214 da Constituição ele é muito importante, gente, porque ele está falando, na verdade, para a União, só que ele fala, ó, o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Então, ele quer dizer assim, ó, a União, né, em regime federal, ela vai atuar lá na sua competência. O Estado, né, os Estados membros, Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Estado do Espírito Santo, Estado da Bahia, né, e entre outros, eles vão atuar na situação regional, perfeito? Aí já é mais ensino médio, né? Já o ensino fundamental, quer dizer, o município, ele vai atuar na educação infantil e no ensino fundamental. Então, a gente tem aqui exatamente um regime de colaboração, tanto é que é uma competência, né, que a gente vê Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Educação e Secretaria Municipal de Educação, né? E aí, a Lei Nacional 13.005, ela coloca no seu artigo 8º, aqui ó, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste Plano Nacional de Educação, no prazo de 1 ano contado da publicação desta lei. Então aqui, gente, vamos lá. O município de Macaé, ele tinha antes um plano de educação. E aí, quando veio a lei nacional, falou, ó, estados, Distrito Federal e os municípios, o município de Macaé, opa, é comigo. Eu tenho que elaborar o meu plano de educação também. E eu vou seguir os mesmos moldes que estabelecem lá a Constituição Federal. O prazo, o objetivo, não é? E aí eu vou elaborar o meu Plano Municipal de Educação, né? Em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação. Cuidado com prazo. Prazo de 1 ano a contar da publicação desta lei. Então, a Lei 13.005 de 2014, eu tenho até 2015 para criar o meu Plano Municipal de Educação.
E foi isso exatamente, né, conforme a gente vê aqui, que ele foi criado em 2015, dentro do prazo, né, estipulado pela lei federal. Perfeito? Então, ó, fica instituído com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal, em obediência ao estabelecido no artigo 8º da Lei Nacional 13.005, o Plano Municipal de Educação, né? Então, o PME. A gente tem que observar algumas características dele, né? Então, primeiro, a Lei Nacional, a Lei Federal 13.005 deu um prazo de 1 ano, né? Para ele criar uma nova lei, né? O município criar uma nova lei, tá? Definindo o que ele vai ter. Ele vai ter metas, estratégias e diretrizes, tá? E aí, essas metas, por exemplo, o percentual de número de alunos, né, 95% dos alunos conseguirem concluir o ensino na idade exatamente correta, né, assim, ó, na idade realmente que é adequada. Então, a gente ter o menos possível de evasão escolar, tudo isso. Então, as metas exatamente definem o percentual mesmo, né, que o município quer fazer. Então, ó, vai diminuir isso, vai fazer aquilo. Então, ele tem que realmente definir, né? Então, isso é importante, tá? A definição de metas é exatamente os resultados que eu realmente quero alcançar, né? Estratégias é como vai fazer isso. Se eu quero quantidade de alunos, aumentar a quantidade de alunos, eu tenho que fazer o quê? Construir mais unidades escolares. Se eu quero aumentar a carga horária, né? Então, aumentar o tempo do aluno na escola, eu tenho que quê? Contratar mais professor, né? Então, quando eu estabeleço uma meta, eu tenho que fazer um planejamento de como eu vou conquistar essa meta. Perfeito? Por isso que é a estratégia. E as diretrizes, obviamente, são ali princípios que estão propriamente até no artigo 2º, que a gente vai falar aqui, ó. Cadê o artigo 2º? Que constituem as diretrizes do Plano Municipal de Educação. Perfeito? Então, já bota aqui do ladinho, ó. Cadê? As diretrizes, artigo 2º da lei. Metas e estratégias estão no anexo. Perfeito? Embora não vamos estudar propriamente o anexo, né? O anexo da lei a gente propriamente não estuda, mas eu gosto de passar, eu passei até, vou falar na aula 2, e aí eu vou falar de algumas metas, né? Porque pode, de repente, vir ali falando alguma coisa na prova, embora o que vai cair mesmo é a lei, não cai propriamente o anexo da lei, né? Mas banca de concurso pode inventar um monte de coisa. Então, a gente fala também um pouquinho do anexo, tá? E aí, as metas e estratégias estão definidas no anexo único e as diretrizes estão previstas no artigo 2º, tá? Mas olha só, esse Plano Municipal de Educação, ele foi aprovado por órgãos, tá? Órgãos, de certa forma, consultivo, perfeito? Então, essas metas, estratégias e diretrizes foram aprovadas pelo Fórum Municipal de Educação, tá? Pela Conferência Municipal de Educação e pelo Conselho Municipal de Educação. Então, cuidado com isso na hora da prova, né? Essas metas e estratégias que estão estabelecidas no anexo único da lei, elas foram estabelecidas exatamente conforme o fórum, a conferência e o conselho, tá? Eles disciplinaram isso. Isso daí você tem que estar ligado na hora da prova, porque eu botei questão sobre isso daqui, tá? Então tem questões também, perfeito? Então, vamos seguir aqui. Vigência do plano. Galera, cuidado com isso. Olha só, o presente Plano Municipal de Educação,
vigerá para o decênio 2015 e 2025. Então a gente tem aqui, ó, primeiramente um prazo. Essa lei, gente, é uma lei temporária. O que é isso? É uma lei que vai nascer e vai morrer, tá? Ela já tem data para morrer? Tem. 2025 morreu, tá? Então cuidado com isso na hora da prova. Ela tem prazo estipulado e é o prazo de 10 anos. Perfeito? Cuidado com isso, tá? E olha aqui, primeiro, a regra geral, galera, as metas, né? As metas que são estabelecidas no anexo, o artigo 3º fala, ó, as metas previstas no anexo único desta lei serão cumpridas no prazo de vigência deste Plano Municipal de Educação, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Opa! Então, se eu estou falando que o Plano Municipal de Educação ele tem um prazo de 10 anos, agora eu boto sempre assim, ó, em regra, as metas deverão ser realizadas dentro do período, né? Só que para pensar assim, poxa, tem determinadas metas que são, na verdade, pontes para a realização de outras metas. Por isso, gente, que quando a gente estipula, né, uma determinada meta, essa meta ela tem que ser já realizada para poder a realização, a gente conquistar, a gente realizar outras metas. Por isso, galera, que quando a gente fala em regra, é porque tem o exceto, né? Exceto, salvo prazo diverso, tá? O que diz o artigo 3º, ó, as metas previstas no anexo único, que é o total de 20 metas estipuladas, e dentro dessas 20 metas tem lá desmembrar as suas estratégias, né, de como vai alcançar essas metas, a gente observa que muitas dessas metas não terminam dentro do prazo da lei. Essas metas têm que ser realizadas antes, não é? Não adianta você quer aumentar o número de alunos sem você construir unidades escolares. Então, primeiramente, nos 2 primeiros anos, construção, né, de mais 2 escolas, 3 escolas. Então, tem determinadas metas, né, que elas são estipuladas para atingir outras metas, que são as metas finais, tá? Então, tem algumas metas que elas são metas ponte, vamos dizer assim, né? São estratégias. Então, elas têm que ser realizadas primeiro. Então, não adianta chegar e falar, ó, construir uma unidade escolar. Tá, daqui a 10 anos a gente vê. E aí, não alcançou nenhuma meta praticamente, porque essa meta era necessária para consecução de outras, né? Então, cuidado com isso, perfeito? Então, nem todas as metas, elas terminam dentro do período de 10 anos, tá? Como regra, sim, em regra, as metas deverão ser realizadas dentro do período 10 anos, maravilha. Mas se tiver prazo diverso, aplica o prazo diverso. Mas esse prazo diverso é sempre dentro de 10 anos, tá? 1 ano, 2 anos, 5 anos, nos 4 primeiros anos, não é? Perfeito, então. Mas aí ele vai falando assim, ó, até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência deste Plano Municipal de Educação, o chefe do Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal o projeto de lei referente ao Plano de Educação a vigorar no período subsequente. Ele está falando assim, olha, eu sei que essa lei
é uma lei temporária, né? Ela vai morrer em 2025. Ela vai morrer, acabar. Então, na verdade, antes de terminar, no 9º ano, dentro do primeiro semestre, então 2024, no primeiro semestre, eu tenho que encaminhar um novo projeto de lei. Um novo projeto de lei com um novo Plano Municipal de Educação. Cuidado com isso na hora da prova. Quem envia o projeto é sempre o chefe do Poder Executivo, o prefeito. O prefeito da cidade de Macaé, ele tem que enviar esse projeto de lei com o novo Plano Municipal de Educação, tá? Tem que ser encaminhado, perfeito? Tem que ser encaminhado esse projeto para a Câmara Municipal. Já que é um projeto de lei, tem que ser deliberado na Câmara Municipal. Perfeito? Tranquilo? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Fique ligado. E aí, cuidado com esse prazo também, né? Então, até o final do primeiro semestre do 9º ano, tá? Por quê? Porque ainda vai ser debatido na Câmara, na Comissão de Educação, né? Vai ser analisado, tudo isso daí, tá? Então, o chefe do Poder Executivo, cuidado com isso também na hora da prova, porque eles podem trocar, né? E ao invés de falar o chefe do Poder Executivo, meramente ele falar o prefeito. O prefeito vai sim encaminhar à Câmara Municipal o projeto de lei referente ao plano de educação, tá? E dentro desse tempo, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio, né? Saiu feio isso aqui, ó, DCOIO, né? Decênio. Artigo 13. O Poder Público Municipal deverá instituir, em lei específica, contados 2 anos da publicação desta lei, o Sistema Municipal de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino em regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas estratégicas do Plano Municipal de Educação. Então, nesse caso aqui, gente, o poder público, né, tem que criar uma lei específica falando sobre o Sistema Municipal de Educação e, obviamente, essa articulação com outros entes da federação, né, já que é um regime de colaboração. Perfeito? Só isso daí que a gente tem que observar no artigo 13 e tal. E o artigo 2º, ele tem muita importância e muita cara de prova. Por isso, eu boto aqui o olhinho, né, do concurseiro. Olha aí, mandando laser, né? Porque isso daqui é importante para concurso. Artigo 2º, obviamente, a gente tem que estar muito ligado nele, tá? O artigo 2º, gente, constitui as diretrizes do Plano Municipal de Educação, tá? Então, obviamente, a gente tem que observar aqui, tá? E vamos lá ver as diretrizes, né? Eu vou dar uma passada aqui nas diretrizes. Primeiro, inciso 1, a primeira diretriz não é meta, não é estratégia. É uma diretriz, vamos dizer assim, que é um princípio. Isso daqui, gente, é o que a gente tem que olhar para estipular nossas metas e estratégias, tá? Por isso que são as diretrizes. Primeiro, erradicação do analfabetismo, né? Então, obviamente, a gente vai criar metas com o objetivo de erradicar o analfabetismo. Claro, isso é o final, mas a meta é o quê? Ir reduzindo, né? Então, universalização do atendimento escolar, perfeito? Não ter regiões com falta de professores, falta de vagas para alunos, né? Ter uma universalização. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Melhoria da qualidade da educação. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município. Estabelecimento de meta e aplicação de recursos em educação como proporção do produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Valorização dos profissionais da educação.
promoção dos princípios do respeito e direitos humanos, diversidade e sustentabilidade socioambiental. Perfeito? E são as diretrizes que, obviamente, a gente tem que estar sempre lendo, né? Faz uma leitura sempre, né? Para você tomar cuidado na hora da prova. E aqui o artigo 3º eu já falei, as metas previstas no anexo único desta lei serão cumpridas no prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, né? Um total de 20 metas estipuladas, e essas metas e estratégias, como regra, tem um prazo de vigência, né? Prazo para ser cumpridos durante 10 anos, tá? Salvo quando tiver previsão diversa. Isso é importante para vocês na hora da prova, tá? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, artigo 4º. Olha só, as metas, elas têm que ter, ela vai definir ali dados, não é? Dados em relação à quantidade de pessoas instruídas, né, na educação, na escola, com filho matriculado. E isso não pode sair da cabeça de alguma pessoa, tem que sair de órgãos oficiais. Por isso que o artigo 4º ele fala: as metas previstas no anexo único desta lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o famoso PNAD, que na verdade, é uma pesquisa que é feita pelo IBGE, né? Ele, na verdade, não é total, não é uma pesquisa total, é uma amostra. O que significa dizer? Ela pega ali uma quantidade de domicílios, né? Ela faz ali uma pesquisa, mais ou menos, e faz um percentual, mais ou menos, com uma margem de erro, né? Chamado PNAD. O censo demográfico, que ocorre a cada 10 anos, e os censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta lei. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com os fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos também, com deficiência, né? E a execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e de avaliações e correções periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Então ele está falando assim, ó, durante o tempo vai ser realizado, né, a execução do Plano Municipal de Educação, beleza? Durante o tempo, né, durante 10 anos vai ser realizado, ele começa a ser realizado as metas ali, metas vão ser alcançadas, outras não, mas durante esse tempo ele vai ser objeto de monitoramento contínuo, né? Então os órgãos eles vão pedir ali o acompanhamento para ver a quantidade de alunos, a quantidade de professores, né? Tudo isso. E ali ele vai pedir, né? Ele vai avaliar se já está próprio para alcançar a meta ou não e fazer correções periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Então são órgãos que fazem um monitoramento, né? Avaliação e correções. Perfeito? Então tá aqui, ó. Secretaria Municipal de Educação, Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. Então a Câmara Municipal, gente, que é a Câmara de Vereadores, né? Tem lá os vereadores, tem uma comissão, né? Um grupo de vereadores que eles acompanham também o Plano Municipal de Educação. Perfeito? Então, a Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores, Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Além das funções de acompanhamento, que é o monitoramento, avaliação e correções, compete também essas funções aqui a eles, ó. Tanto a Secretaria Municipal de Educação, a comissão na Câmara, o Conselho, o Fórum, eles também têm umas atribuições, ó. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. Então, a Câmara Municipal recebendo a informação tem que colocar na internet, né? A Secretaria Municipal de Educação coloca na internet, né? O conselho coloca na internet. Então, todo mundo tem que colocar ali na internet, né? Informando
essas atribuições ali, esses resultados que foram alcançados, né? Então tem que ter esse objetivo, tá? Perfeito, galera? Tranquilo? Então, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas, tá? Então, propor essa parte de políticas públicas e analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Às vezes, o dinheirinho tá faltando, né? E olha aqui, a cada 2 anos, ao longo do período de vigência deste Plano Municipal de Educação, o Fórum Municipal buscará, junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, subsídios para aferir a evolução no cumprimento de metas estabelecidas, né? Então, a cada 2 anos, o Fórum ele vai junto, né, ao INEP, ele vai pedir ali subsídio para aferir a evolução no cumprimento das metas. Então, a cada 2 anos, ele vai estar vendo ali realmente se está sendo alcançado ou se não está, tá? A meta progressiva do investimento público, já que eu estava falando aqui que uma das competências é propor a revisão percentual do investimento público. Aí, aqui ele já está envolvendo Faz-me-rir, bufunfa, né? Quinto dia útil, não é? Então, ó, a meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano, cuidado com isso, no 4º ano de vigência do Plano Municipal de Educação e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Aí está falando assim, ó, no investimento público tem uma observação. Por quê? Ela é avaliada no 4º ano de vigência. Por que não antes? Porque, na verdade, a parte financeira está ligada ao orçamento anual, né? E o plano plurianual de investimento. Então, essa lei orçamentária, ela só vai poder entrar daqui a 4 anos, só vai poder estar no orçamento mesmo, né? No plano de orçamento daqui a 4 anos. Por isso que eles falaram, ó, só daqui a 4 anos que a gente vai poder avaliar. Perfeito? Tranquilo? Isso é importante para vocês estarem ligados na hora da prova, tá? Somente no 4º ano de vigência que vai poder ocorrer essa. Por quê? Porque, né, tu imagina, vamos alterar, vamos melhorar um investimento. Tá, mas não vai poder fazer dentro desse plano, só no próximo. Perfeito? Então, fique ligado nisso, cuidado com isso na hora da prova, tá? Beleza, galera? Fechamos aqui. Um forte abraço aí e bons estudos.